Charlotte Brontë, como toda escritora de sua época, usava pseudônimos para publicar suas obras. Ela escreveu a novela The Green Dwarf e também é muito conhecida por seus romances na literatura inglesa. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Charlotte Brontë nasceu em Thornton no dia 21 de abril de 1816. Ela foi uma grande escritora e poetisa inglesa de sua época, além de ser a mais velha das três irmãs que chegaram à idade adulta e cujos romances são dos mais conhecidos da literatura inglesa. Charlotte escreveu o seu romance mais conhecido, Jane Eyre, com o pseudônimo Currer Bell. A escritora era a terceira dos 6 filhos nascidos de Maria Branwell e Patrick Brontë, um pastor anglicano de origem irlandesa. Em 1820, sua família mudou-se para uma aldeia a alguns quilômetros de Haworth, onde Patrick tinha sido nomeado coadjutor perpétuo na igreja de São Miguel e Todos os Anjos. A mãe de Charlotte morreu no dia 15 de setembro de 1821, deixando as suas 5 filhas e o filho aos cuidados de sua irmã Elizabeth Branwell. Em agosto de 1824, Charlotte e suas irmãs Emily, Maria e Elizabeth foram enviadas para a escola das filhas do clero em Cowan Bridge, Lockshire, uma escola que descreveu em detalhes no romance Jane Eyre, com o nome de Lowell School. Charlotte sempre afirmou que as fracas condições da escola afetaram permanentemente sua saúde e desenvolvimento, além de apressar a morte das suas irmãs mais velhas, Maria, nascida em 1814, e Elizabeth, nascida no ano seguinte. Ambas faleceram de tuberculose em junho de 1825. Pouco depois da morte de suas irmãs, seu pai retirou as filhas que ainda viviam na terrível instituição um pouco tarde demais, diga-se de passagem. Quando novamente em casa, em Haworth Parsonage, uma pequena reitoria perto do cemitério de uma aldeia fria e ventosa nas colinas de Yorkshire, Charlotte passou a ser a amiga maternal e guardiã de suas irmãs mais novas, juntamente com os seus irmãos ainda vivos, Branwell, Emily e Anne. A jovem Charlotte, dona de criativa imaginação, começou a escrever sobre as vidas e lutas dos habitantes de seus reinos imaginários. Charlotte e Branwell começaram a escrever histórias byronianas sobre um país que tinham inventado chamado Angria, ao mesmo tempo que Emily e Anne começaram a escrever artigos e poemas sobre Gondal, o país que também tinham inventado. As sagas ainda existem nos dias atuais na forma de manuscrito e eram elaboradas e rabuscadas, o que acabou a instigá-las desde a infância e adolescência com um interesse quase obsessivo que se preparou para sua vocação literária durante a idade adulta. Charlotte continuou a sua educação em Roehead Mirfield entre 1831 e 1832, onde conheceu as 2 amigas com quem trocaria correspondência pelo resto de sua vida, Ellen Nussey e Mary Taylor. Durante este período, Charlotte escreveu a novela The Green Dwarf em 1833 com o pseudônimo Well Leslie. Charlotte regressou à escola desta vez como professora em 1835 e permaneceu nesta função até 1838. Em 1839, aceitou a primeira de muitas posições como governanta em várias famílias do Yorkshire, uma carreira que seguiu até 1841. Em termos políticos, Charlotte era conservadora, mas promovia a ideia de tolerância em vez de revolução. A escritora tinha princípios morais muito fortes e, apesar de sua timidez, estava sempre pronta para defender seus princípios. Em 1842, Charlotte e Emily viajaram para Bruxelas para trabalhar no internato dirigido por Constantine Hager e pela sua esposa Cher Zoe Perrett Hager. Em troca de alimentação e educação, Charlotte ensinava inglês e Emily música.
Sua estadia no internato foi encurtada pela morte súbita de sua tia Elizabeth Brewell de obstrução intestinal em outubro de 1842. Charlotte regressou sozinha a Bruxelas em janeiro de 1843, depois de aceitar um posto como professora no internato. Infelizmente, sua segunda estadia não foi feliz, pois começou a sentir-se sozinha, com saudade de casa e começou a apaixonar-se por Constantine Hager. Acabou por regressar a Haworth em janeiro de 1844 e mais tarde usou partes de sua experiência no internato para escrever alguns de seus romances. Em junho de 1854, Charlotte casou-se com Arthur Bell Nicholls, o coadjutor do pai, e, segundo muitos intelectuais, a pessoa que inspirou personagens como Rochester e St. John em Jane Eyre. Charlotte engravidou pouco depois do casamento e sua saúde começou a se enfraquecer rapidamente durante este período. Segundo Gowell, sua primeira biografia, Charlotte sofria de náuseas permanentes e desmaiava frequentemente por rejeitar seu tratamento. Charlotte faleceu justamente com o filho que esperava no dia 31 de março de 1855, aos seus 38 anos de idade. A sua certidão de óbito diz que a causa foi tuberculose, mas muitos biógrafos defendem que a escritora pode ter sido acometida por desidratação e subnutrição provocado pelos vômitos excessivos que sofria. Também existem provas de que a causa do falecimento possa ter sido provocada por febre tifoide, que teria contraído de Tabitha Ackroyd, a criada mais antiga da família, que faleceu pouco tempo antes dela. Charlotte foi sepultada no campo da família no cemitério da Igreja de São Miguel e Todos os Anjos, em Haworth, West Yorkshire, Inglaterra. Uma biografia publicada por Gaskell após sua morte, intitulada The Life of Charlotte Brontë, foi a primeira de muitos trabalhos biográficos publicados sobre sua vida. Apesar de ser honesto em algumas partes, Gaskell também escondeu pormenores sobre a paixão de Charlotte por Hager, um homem casado, pelo fato de ser um escândalo para a moral da época e por poder ser um choque para os amigos e familiares de Charlotte, ainda vivos, que, no caso, eram seu pai e marido. Fragmentos de um romance no qual Charlotte tinha trabalhado durante seus anos de vida foram recentemente publicados por Claire Boylan com o título Emma Brown, A Novel from Unfinished Manuscript by Charlotte Brontë, além de muito material sobre a Hungria nas décadas que se seguiram. Em maio de 1846, Charlotte, Emily e Anne publicaram uma coleção de poemas em conjunto com os pseudônimos Currer, Alice e Acton Bell. Apesar de terem vendido apenas 2 cópias, as irmãs continuaram a escrever com o objetivo de verem os seus trabalhos publicados e começaram a desenvolver os seus próprios romances. Charlotte utilizou o pseudônimo Currer Bell quando publicou os seus 2 primeiros romances. Ela escreveu mais tarde sobre a razão pelo qual tinham escolhido não revelar os seus nomes, e ela disse: "Não gostávamos da ideia de chamar a atenção, por isso escondemos os nossos nomes por detrás dos de Currer, Alice e Acton Bell. A escolha ambígua foi ditada por uma espécie de escrúpulo criterioso segundo o qual assumimos nomes cristãos, claramente masculinos, já que não gostamos de nos declarar mulheres, uma vez que naquela altura suspeitávamos que a nossa maneira de escrever e o nosso pensamento não eram aqueles que se podem considerar femininos." E finalizou dizendo: "Tínhamos a vaga impressão de que as escritoras são por vezes olhadas com preconceito e tínhamos reparado como os críticos por vezes as castigam com a arma da personalidade e as recompensam com lisonjas que, na verdade, não são elogios." De fato, seus romances foram considerados vulgares pelos críticos e ainda havia muita especulação quanto à identidade de Currer Bell e se este era de fato um homem ou, quem sabe, uma mulher. O irmão de Charlotte Brewell faleceu de bronquite crônica e debilidade extrema que tinha sido provocada pelo abuso de álcool em setembro de 1848, apesar de Charlotte acreditar que o irmão tenha falecido por tuberculose, mas também se suspeitava que Brewell fosse viciado em ópio. Tanto Emily como Anne morreram de tuberculose em dezembro de 1848 e em maio de 1849.
Charlotte e o pai eram os únicos sobreviventes da família. Devido ao grande sucesso de Jane Eyre, Charlotte foi convencida pelo seu editor a visitar Londres ocasionalmente, onde a escritora acabaria por revelar a sua verdadeira identidade e começou a frequentar um círculo social mais movimentado, fazendo amizade com Harriet Martineau, Elizabeth Gaskell, William Makepeace, Thackeray e J.M. Lewis. Contudo, Charlotte nunca mais ousou deixar Haworth, pois não queria deixar seu pai idoso sozinho. Muitos foram os percalços que a escritora enfrentou desde muito jovem, e mesmo com o falecimento de pessoas queridas a ela, Charlotte jamais se deixou desmotivar, onde se manteve em suas criações. Porém, aparentemente o destino não tinha apreço pela jovem, já que lhe proporcionou uma trágica e dolorosa morte. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima.